É, Deixa eu só. Estamos aqui hoje recebendo para a segunda palestra o pastor Márcio Silva. Eu preciso apresentá-lo duas questões que é muito importante de apresentar. A nossa missão completou, vocês viram o vídeo de início, 20 anos agora em maio. E o pastor Márcio e a sua família foi o primeiro casal de missionários enviado pela nossa missão, pela nossa organização. Então, viu, Márcio, daqui 100 anos, quando forem contar nossa história, como foi da Sim, né, dos três jovens, eles vão falar de você, da Elaine e dos seus filhos. Primeiro casal de missionários indo para o Canadá, num país multicultural, e o que mais alegra o meu coração é que o Márcio e a sua família estão lá até hoje. Não foi uma missão de curto prazo, não há nada de errado nisso, né? Desde que você se programe para ser uma missão de curto prazo, mas ele foi com o propósito de servir como missionário nesta terra tão carente que é o Canadá. E com esse propósito ele permanece até hoje, até hoje. A segunda coisa que eu quero apresentar, depois o Márcio tem a possibilidade de falar mais alguma coisa, é que ele é o nosso diretor para o Canadá. Né? O Canadá ainda, apesar de ser um país que enviou muitos missionários para o mundo, hoje é um país que necessita que missionários possam ir para lá. Exatamente porque os países foram para o Canadá. Lá tem todas as culturas. E você pode, então, alcançar o mundo através do Canadá. Márcio, seja bem-vindo. Você tem a palavra. Você tem um PowerPoint, se conseguir colocar. Depois a gente vai ajudar. Se você não conseguir, eu posso fazer por aqui, mas tente fazer por aí, tá? Você tem a palavra agora. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Perfeito, muito bom. Tá. Eu não sei se eu vou conseguir projetar o PowerPoint. Ele está no meu? Mas, enfim, se eu não conseguir, Edu, vê se você consegue. Eu não conheço essa plataforma, embora esteja aqui. É uma alegria poder estar com vocês. Talvez você coloque adicionar ao palco. Não sei se aparece isso para você. Se não aparecer, eu coloco por aqui. Coloca. Você passa o mouse em cima do PowerPoint. Bom, eu coloquei por aqui o teu. Ah, Já está. eu não consigo. Eu vou colocar por aqui então, pode ficar tranquilo. Tá. Então, boa noite a todos. E a palavra do Gease, o pastor Gease, foi muito oportuna. E eu poderia assinar embaixo. O que ele disse é exatamente o que acontece também aqui no Canadá, e especialmente na província de Quebec, que é uma das 10 províncias que temos. A realidade que o pastor Dias falou é idêntica, mas de um modo geral, todo o Canadá ele experimenta essas ameaças e a influência do mundo pós-cristão e secularizado. Eu gostaria de falar, então, nesse momento, sobre as oportunidades, né, missionárias no mundo secularizado. Recentemente, agora, mês passado, eu li um artigo que saiu do Colin Hansen. Ele é o vice-presidente do Centro de Apologia do Tim Keller, né, um pastor que já partiu para a glória, mas muito conhecido, escritor e autor de muitos livros. E ele é coeditor dele, e ele escreveu numa revista teológica chamada
Coalizão do Evangelho, Gospel Coalition. E eu achei interessante porque ele fala exatamente sobre essas ameaças do secularismo e as oportunidades do secularismo. Então, se os irmãos tiverem interesse, depois tem os artigos, tem o meu texto todo escrito, tem o PowerPoint, mas vai ser bem rápido aqui. Mas ele ressalta que com o protestantismo, né, podemos passar a fé protestante, a fé evangélica, ela ajudou a criar sociedades muito prósperas, primeiramente na Europa, depois na América do Norte e, de certa maneira, no mundo inteiro. Mas esse avanço, esse crescimento, essa prosperidade, ela acaba sendo perigosa e uma inimiga da fé, porque onde chega essa prosperidade, onde chegou essa riqueza, como o pastor Giase falou, começa a se esfriar muitas vezes a busca por Deus, né? Então, ironicamente, o sucesso econômico hoje em vários países acabou como que atrapalhando ou prejudicando o avanço em alguns lugares da fé cristã. Ele conta uma experiência que ele foi realizar um congresso recente, o mês passado, na Dinamarca, e ele adentra num lugar assim muito lindo, numa catedral muito linda, e ele percebe duas realidades antagônicas, e que é muito interessante. Aquelas catedrais lindas, mas como o Jazzy falou, mais como um museu, ele vê alguns velhinhos e ele percebe dois jovens num canto, e ele se aproxima desses jovens. E o que ele vê é que esses dois jovens têm uma Bíblia em suas mãos, eles estão orando a Bíblia e pedindo por salvação das pessoas. Então é interessante que, mesmo no mundo secularizado, no mundo pró-cristão, no mundo onde muitos, pela riqueza, como acontece naqueles países, os países nórdicos lá, Finlândia, Suécia, Noruega, os Países Baixos como a Dinamarca, Luxemburgo e muitos da Europa, que há um avanço, né, total da sociedade, das leis, do senso de justiça e tudo mais, ele percebeu que há um crescer devagar, mas muito importante na vida de jovens, jovens estudantes, e obviamente que eu vou falar depois dos imigrantes. Vocês estão me ouvindo bem? Eu pus um fone. Alô? E eu preciso de um alôzinho, vocês estão me ouvindo aí? Alô? Deixa eu tirar daqui. Tá dando para ouvir bem, sim, excelente. Alô, alô? Pode falar, Márcio, está dando para ouvir ele bem, bem claro. Alô? Espera lá. Edu, Oi, você está me ouvindo? estamos ouvindo. Então, tá bom. Eu tive que tirar o microfone, que está dando muita dificuldade para mim. Está me ouvindo bem? Então, tá bom. Sim, dá para ouvir bem, excelente. Então, vou continuar. Então, o que aconteceu lá, que ele viu na Dinamarca, é o que tem acontecido no Canadá. Os idosos, na maioria, o que nós chamamos aqui de baby boomers, né? Ou aqueles que vieram depois da guerra, eles não têm interesse pela igreja. Eles já viram seus pais, os seus avós indo à igreja, mas eles viveram essa prosperidade, o desencanto das guerras,
e todas as promessas de prosperidade e paz não trouxeram a eles uma aproximação a Deus. Mas, incrivelmente, e aqui no Canadá tem acontecido isso, a geração que eles chamam de milênio e a geração Z, que começa desde os anos final dos anos 90, anos 2000 e esses para cá, eles têm vindo ao encontro, né, da fé. Eles têm procurado significado para a vida deles, ainda que eles estão também cercados por muitas incertezas, por muitas coisas relativas, por muitas coisas abstratas, por uma questão muito desses valores humanos, por causa dessa crise de existência, dessa diversidade que se tem de identidade, muitos agora recentes, de 20 anos para cá e menos, eles têm vindo muito em direção à fé. Hoje, por exemplo, ouvindo um podcast em rede nacional da CBC, falava-se disso, que embora a igreja causou em muitos deles, né, em muitos desses pais, uma certa ameaça, a igreja se tornou um lugar perigoso, um lugar insalubre, um lugar onde as pessoas cometeram muitos crimes, muitos abusos. Aqui no Canadá houve crimes contra os indígenas, as escolas que muitas vezes tiraram, sem um conhecimento cultural, as pessoas das suas casas, né? E proibiram eles de aprender a língua nativa deles, os primeiros povos. Com todo esse quadro tão negativo, diz que hoje, por uma questão de uma crise de existência, por causa da depressão, depois do Covid, há um avanço muito grande nessa geração Z e milênio de uma busca por sentido, de uma maneira de se entender no mundo de hoje, de mesmo em meio ao avanço científico, a uma amargura, a um isolamento, a uma depressão, e muitos desses estão vindo. Então, no Canadá, eu tenho visto isso. Por um lado, você vê a igreja antiga, com muitos idosos e muito esvaziadas, e, por outro, uma busca dos imigrantes, uma busca dos novos moradores, uma busca de novos imigrantes em busca de não só se dar bem ou se ser aceito na sociedade, mas de encontrar a fé, né? Então, os imigrantes, eles trazem a sua fé, nem sempre a fé cristã, mas por causa da sua fé, eles acabam tendo um choque com essa questão da secularidade e eles acabam, então, procurando novos referenciais para a vida deles. E aí, onde o missionário está, é onde as nossas igrejas, que eu também faço parte da Batista, embora eu tenha também a ligação com a Igreja Reformada, temos também a Igreja Assembleia de Deus, então, nessa conjectura dessas igrejas que nós temos aqui já plantadas e que estamos plantando, nós estamos oferecendo aos imigrantes e aos novos os refugiados e a outros povos de outras religiões uma forma de pertença, uma forma de acolhimento, e eles acabam encontrando na fé cristã um referencial para poder até sobreviver aqui em meio à frieza espiritual e o próprio clima, né? Então, uma das ameaças que este Colin fala logo no seu artigo, e aí eu vou partir mais para o Canadá, ele vê a ameaça até do próprio secularismo, né? Que ele é uma ameaça para a gente, mas existe uma ameaça contra o secularismo. Então, ele fala que a ascensão do Islã, e isso está acontecendo no mundo inteiro por imigração, ela cria uma tensão cultural. O Geazi falou bem certo. Embora nós tenhamos restrições
para estabelecer os símbolos cristãos nas escolas, nos mercados, como diz, na rua, nos lugares públicos. A fé islâmica não, eles fazem valer o direito deles e acabam fazendo muitas vezes força contra os governantes e eles acabam tolerando a diversidade religiosa. Então, assim, o cristianismo é prejudicado, mas todas as outras fés, que seria uma questão de valores multiculturais, acabam favorecendo as outras religiões a entrar. E óbvio que daí nós também entramos. Então, uma grande ameaça para o secularismo, não só aqui, mas no mundo, é o crescimento das religiões. O Islã é um, mas todas as outras. Nós vemos também que aqui não se procria muito, né? Não há um crescimento numérico da fertilidade do canadense, contrário às populações de imigrantes. Agora, essa semana, a gente começa a distribuir o que nós fazemos, que são as cestas de natais. A gente distribui comida e todos os elementos para fazer uma ceia de Natal. Peru, o suco de maçã, batata para fazer o purê, enfim, todos os elementos físicos de uma ceia, como uma caixa enorme com todos os alimentos básicos de Natal e ainda os presentes para todas as crianças. Quando são de famílias canadenses, você vê uma criança ou um neto que eles pedem presente. E chega a se ter 6 a 8 crianças de famílias muçulmanas, de famílias hindus e outras culturas. Então, o crescimento das populações imigrantes e que têm uma tendência a serem religiosos e que, obviamente, que é o nosso foco de evangelização, acaba, então, dando uma esperança, não só para a fé cristã, mas também para combater esse secularismo que está aí em volta, né? Então, é o que a gente tem visto dentro dessas ameaças, né? E, obviamente, que a insegurança política que tem acontecido, seja da Rússia, seja o tarifário americano, isso tudo está trazendo uma instabilidade a esse status quo deles, que aqui hoje tem pobreza, coisa que não tinha 18 anos atrás, hoje tem moradores de rua. Por exemplo, eu cheguei na igreja, eu vi um homem, hoje nevou, ontem nevou, começou a nevar essa semana, ele lá num frio, e ele lá tentando carregar o celular dele, né, para fora da igreja. Eu falei para ele: você não acha que seria melhor você adentrar aqui dentro? Então, são maneiras que a gente pode. Então, ali, um canadense vivendo pobreza ou miséria, além da pobreza, não tendo onde morar, porque o custo de vida está caro, e venho pela, eu penso que a providência de Deus, ele tem vindo à igreja lá fora várias vezes, agora eu tenho trazido ele para dentro, toma café, come com a gente, participa das minhas atividades semanais, e a gente acaba ajudando dezenas, centenas e milhares de pessoas no decorrer do ano dessa maneira. E começa por causa desse descontentamento e desse problema hoje que está sendo instaurado também nos países do primeiro mundo e aqui por causa da economia. Então, como foi me falado para eu falar sobre essa oportunidade, né? Então, eu vou me ater agora um pouco mais sobre essa oportunidade de evangelização ou de um discipulado, né, no meio secular ou no mundo secularizado, que vale para todos nós, mas principalmente aqui no Canadá. Então, queria ler alguns textos que eu fico mais confortável para poder adentrar no sentido. Os irmãos não têm os textos, mas está aí as referências. Mas, primeiramente, eu vou começar com Paulo. Paulo diz assim, em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 5 a 14. E eu os visitarei depois de ir à Macedônia, pois devo passar por lá.
Talvez permaneça um tempo com vocês, quem sabe todo o inverno. Depois vocês poderão me encaminhar para o meu próximo destino. Desta vez, não quero visitá-los apenas de passagem, quero ficar algum tempo, se o Senhor o permitir. Por enquanto, permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta inteiramente aberta, uma porta ampla e promissora para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Em outras traduções, muitos adversários. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor assim como eu. Não deixem que ninguém o trate com desprezo. Enviem-no de volta para mim com sua bênção. Espero que ele venha junto com os demais irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, insisto que ele os visite com os outros irmãos, mas ele não estava disposto a ir agora. Ele o fará mais tarde, quando tiver oportunidades. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Então, vejo dentro deste assunto, né, Edu, que você me passou, essa questão da oportunidade, né? Paulo viu uma grande porta aberta diante do ministério dele. Paulo é um exemplo para a gente e é alguém que respondeu ao chamado de Deus também no mundo hostil. Se nós formos analisar a vida de Paulo, ele passou por terríveis ameaças, feras, perseguições, apedrejamento, naufrágios. Nós já sabemos a história. Ele soube navegar dentro do mundo pagão, do mundo religioso judeu, do mundo grego. Ele foi desde os idólatras ao paganismo, aos feiticeiros. Então, ele soube discernir cada mensagem dentro do seu contexto. E ele, então, quando, mesmo tendo um chamado apostólico, alguém que é enviado, é um plantador de igreja, aquele que não fica, às vezes, muito tempo no lugar, ele percebeu a importância de se deter em certos lugares devido à porta que estava aberta. Então, eu posso até comparar a minha vinda para cá com a Elaine. Eu e a Elaine viemos aparentemente por 2 anos, em 2008, em agosto, e estamos aqui 18 anos. Nós viemos para alcançar povos estrangeiros e começamos com iraquianos, com pessoas da Tchecoslováquia, com pessoas húngaras, alcançamos iraquianos, alcançamos iraquianos, iranianos, afegãos, russos, muitos da África e, recentemente, igreja asiática também. E é interessante que aquilo que parecia, quem sabe, uma viagem de 2 anos ou uma viagem de missionário para experimentar o campo, se tornou a nossa vida. É o tempo que eu mais tenho de igreja, mais tenho de moradia, mais tenho de ministério, é aqui, do que eu tive no Brasil. O lugar que eu fiquei mais tempo foi Arapongas, 10 anos, também lá pastoreando e plantando igrejas. Mas Paulo viu essa oportunidade e ele, então, incentivou os irmãos a que pudesse, né, visitá-los, receber os outros, pudesse participar. Ele compartilhou a visão. Interessante, quando ele fala de Apolo, Apolo não estava vendo ainda, disposto a ir, mas ele fala, mas ele o fará em outra oportunidade. Então, eu vejo, como o irmão Gease falou, Deus abre oportunidades onde nós estamos, seja no Brasil, seja na França, seja aqui no Canadá, em vários lugares do mundo. Eu tenho sobrinha lá em Camboja, trabalhando, a Aline Hobbs, formados pelo sul-americano. Então, há diferentes abordagens que a gente pode ter, mas Deus é quem abre as portas. Aqui eu vi
no decorrer desses anos, como Deus é cuidadoso, como Deus foi abrindo portas diferenciadas, como Deus foi nos usando em momentos assim singulares. Por quê? Eu estou até me adiantando aqui. Porque é Ele que fala para a gente pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e se abrirá. Então, nós pedimos por portas, nós oramos por portas. O pastor Eduardo, e na época o pastor Nivaldo e o William, nos enviaram para aqui através de uma pequena porta. Era a porta da missão, lá do Brasil, que era e é hoje a SMI, e a porta era me colocar aqui numa igreja que precisava de alguém que falasse português para eles alcançar alguns portugueses do bairro. Era uma porta pequenininha. Quando eu cheguei aqui, não tinha nenhum português na igreja. Quando eu cheguei aqui, eu falei, pastor, vamos visitar as casas que o senhor tem de amigos portugueses? E ele não podia me dizer nenhum. Ele falou, não, o bairro tem, mas eu não conheço. Eu sei que o meu vizinho, o outro, fala. Então eu vi e falei, meu pai, diz que tem a porta, mas está muito estreita. Mas vamos adentrar por ela. E foi por essa porta que eu comecei. A gente começou batendo na porta das pessoas, descobrindo a etnia, oferecendo serviço da igreja, oferecendo Bíblia, aí descobrimos a necessidade deles. Tem uma criança que não tem café para ir para a escola e por isso ela não tem vontade de estudar, vai mal na escola. Aqui descobrimos um homem desempregado, aqui eu descobri um imigrante que não sabe dirigir. Então, resumindo, eu já falei essa história em outros momentos, né? Mas para não me delongar muito, a gente entrou por uma porta e nós sabemos que Jesus é que abre a porta. Jesus fala isso à igreja de Éfeso, ele não mudou. Ele é aquele que fecha e aquele que abre a porta. O governo pode fechar a porta, o governo pode resistir à sua vocação, o governo pode tentar impedir seu visto de trabalho, de estudante, o governo pode tentar mandar você embora. Eu aqui passei por todas essas fases, no início com insegurança, sem uma residência fixa, sem documentos, sem saber me comunicar, a mesma coisa. Se para o francês precisa de um ano e meio, para o inglês, estou 18, ainda não aprendi direito. Então é assim, vocês, like, a gente fala aqui em inglês, sound like a kid. Você é um pastor formado, tem teologia, tem curso, prega em todo lugar. Quando você vai falar na sua igreja em inglês para os ingleses, você parece uma criança de 6, 7 anos falando. Mas é a graça de Deus que está à frente. É o nosso jeito, o coração, a paixão que faz com que as pessoas nos ouçam. Então, hoje, se eu for assim resumir, né, nós conseguimos essa confiança que o pastor Geazi falou. Alguém me perguntou quanto tempo demora para você conseguir essa confiança? Eu não sei. Quando eu vi, o pastor Humberto falou, Márcio, espere 10 anos e você vai ver. E ele não estava errado. Eu achei que em poucos meses eu ia estar ganhando a simpatia das pessoas, mas demorou mesmo. Mas hoje eu tenho amigos em vários setores, conheço desde do mercado, da padaria, do açougue. Então, são coisas que a gente faz missões assim, né? Mas com a graça de Deus, hoje nós temos dentro da nossa igreja várias etnias, temos mexicanos, colombianos, equatorianos, já tivemos pessoas da Tchecoslováquia, que hoje tem uma igreja só de povo cigano da República Tcheca. Hoje eu tenho uma igreja de quase 150 pessoas, da qual eu sou o co-facilitador, né? Eu estou mentoreando um futuro pastor de língua Karen, do povo Burma, já estão 150, não havia ninguém. Através de uma mudança de uma pessoa, eu consegui fazer isso. Então, eu vejo assim: Deus é que abre as portas e a gente vai apenas seguindo o movimento dele. Eu ensinei mais de 25 pessoas a dirigir, né? E com risco, com um problema de se bater, eu ia pagar uma fortuna de seguro, poderia ter minha carteira retida, poderia ter ir preso. Mas Deus nos deu inúmeras portas e dá até hoje
coisas simples e coisas complexas. Eu tive que aprender sobre saúde, eu tive que aprender a tirar documento, eu tive que fazer isso muito sozinho por mim mesmo. Mas hoje, o meu serviço missionário, que é um serviço hoje também pastoral e missionário, possibilita eu ajudar todos os novos que chegam. E quando eles são novos, e eles acabam tendo uma pessoa ajudando eles, eles acabam se abrindo e depois de conhecer você, quer conhecer sua família, quer conhecer sua casa, aí eles acabam querendo conhecer a igreja. Então, o mundo está, o mundo secularizado, ele também oferece oportunidades ao evangelismo, né? E esse evangelismo ele tem que ser criativo. A gente tem que reconhecer que houve uma mudança. As pessoas não são mais religiosas como antigamente. Falar aqui ou na França palavras cristãs ou não é conveniente, ou como em Quebec é palavrão. Se falar Maria é um palavrão, Jesus é palavrão, existem palavras todas ligadas. Então a gente tem que entender que o linguajar tem que mudar, a mentalidade tem que mudar, o conceito de pecado, eles não entendem o que é pecado. Então a gente tem que reconhecer que houve uma mudança da realidade secular pós-cristã. E nosso vocabulário carregado de símbolos religiosos tem que mudar. A gente tem que falar a linguagem do povo, não só a língua, né? O inglês ou o francês ou qualquer outra língua, a gente tem que falar a língua da cultura. E a gente tem que falar a língua desse mundo secularizado. Aqui não tem mais essa questão de criacionismo, evolucionismo, já passou isso. Né? Aliás, houve muito prejuízo nisso. Aqui no Canadá, eles na sociedade é assim, eu não estou nem preocupado se Deus existe. Mas o fato é o seguinte, se Deus existe, ele não é necessário, ele é totalmente desnecessário. Então, como é que você lida com isso? Quando eles não têm, por um lado, necessidades de educação, eles não têm problemas de um sistema de saúde, quando eles são muito bem educados, mestrados, têm doutorados com facilidade, e eles não veem a necessidade da existência de Deus. Como é que você alcança o coração dessas pessoas? Então, a gente tem que aproveitar onde eles estão, né? A solidão, essa questão dessa falta de encontrar a sua identidade, o vazio da alma. A gente tem que desenvolver uma inteligência cultural. A gente tem que entender onde a pessoa se encontra. Se é uma pessoa de origem de imigrante, onde essa pessoa se encontra? O que é importante para essa pessoa? Como que essa pessoa pode ser recebida, acolhida, pertencer a essa nova? Então, o Canadá ele oferece oportunidades assim tremendas. Nós temos mais de 400 nações aqui representadas no Canadá, falando mais de 200 línguas no Canadá. E temos uma população apenas de 11% de cristãos. E se falar em Quebec, é bem menos. Então, nós temos que ter o evangelismo criativo. Então, a nível local, por exemplo, e eu estou passando rápido, gente, que eu escrevi 14 páginas e eu percebi que eu não vou conseguir, então eu estou passando rápido. Na igreja local, exemplo nosso aqui, eu criei, eu ampliei algo que se chamava o Coffee Zone, um centro de convivência com café da manhã. O que eu faço nesse centro de convivência? Eu abro a igreja para qualquer um que quiser, pessoa que é solitária, pessoa que precisa de comida, pessoa que quer tomar um café de graça, um bom café. Eu tenho parcerias com mercados, com padarias chiques, caríssimas, um pão de 3, 4, 5 dólares ou mais, eles me dão mais de 200 a 300 pães toda semana, na sexta-feira. Eu estou experimentando um milagre de Deus já há quase 15 anos nisso. Então, as pessoas entram, tem cesta básica, tem café da manhã, e ali, o que eu faço? Eu faço um encontro de uma jornada espiritual. Eu paro 20 minutos, eu toco uma música ou duas, eu faço o que se chama um verso da semana, e sempre com a
aplicação para a vida das pessoas. E as pessoas que não conseguem entender, que eu falo inglês ali, a gente tem que falar tudo em inglês, e tem pessoas hoje que não tem, a gente já fez um jeito com o AI, com o AI, para elas poderem já ouvir o que elas estão ouvindo ou ler o que eu estou falando na língua delas. Então, tem pessoas chinesas, tem pessoas vietnamitas, tem pessoas de fala francesa que não entendem bem inglês, tem pessoas iraquianas que eles ouvem. Eu tenho quase 80 pessoas toda sexta-feira. Agora, na semana que vem, a gente vai começar a fazer as cestas básicas. Então, é assim: na igreja local, eu tenho um trabalho de quarta-feira, onde a gente faz uma interação com jogos. Eu tenho jogos lúdicos, jogos de ping-pong, mesa de bilhar, a gente come junto, conversa junto. Eu tenho treino, e eu acho que isso que a gente faz também hoje, treino secular para alcançar pessoas que elas não, elas têm doenças crônicas. Então hoje eu tenho um curso aqui, dois cursos, eu e a Elaine fomos certificados tanto para o McMaster aqui como o Stanford de Califórnia. A gente teve um treinamento onde eu lido, eu dou o curso de 8 a 10 semanas para pessoa com insônia, pessoa com depressão, pessoa que tem bipolar, pessoa que sofre doenças crônicas com dor. Então, a gente faz cursos para essas pessoas. A gente abre a nossa igreja para fazer cozinha comunitária. A gente chama as pessoas que têm diabetes para fazer isso tudo. E sempre, em tudo que a gente faz, a gente tem o lado nosso de uma maneira sutil, mas abençoadora de poder falar de Cristo. Nós temos um futebol de verão que ocorre de maio ao final de agosto, aonde a gente tem 300 crianças de 4 a 13 anos que vêm fazer o futebol porque é de graça. E todo dia, toda vez que tem, a gente passa ali para eles uma, um ensinamento bíblico. Então, a nível local, existe várias coisas. Depois, o Edu, eu vou pedir para ele passar as minhas notas para vocês, né? Mas de jantar comunitário, etc. Na cidade, a gente faz parceria com outras igrejas, distribuição de roupas seminovas, distribuição de alimentos ou de higiene, distribuição de bolsas para quando começa o ano, a gente dá para as pessoas mais carentes, imigrantes, refugiados, com todo o material escolar. Então, a gente vê que, tanto local quanto na cidade, a nível de país, e eu não vou me deter muito aqui, a nível de país, eu vou nem falar isso agora, porque não vai dar tempo. Então, deixa eu falar o que está acontecendo aqui. Quebec. Quebec está tendo um surgir, né, um avivamento entre os brasileiros, alcançando o quebecois. Quebecois é o francês, né, que eles falam em Quebec. E há uns 20 anos atrás, um pastor é, foi ao Brasil e ele se tornou pastor no Brasil com a sua esposa Romilda, que era da PEC, e ele, ao voltar para cá, veio com os seus 5 filhos. 4 deles se tornaram pastores, doutores e missionários e pessoas grandes dentro da denominação, gente batista. E eles começaram a treinar pessoas lá em Quebec e abrir igreja em Quebec. E hoje já tem mais de 30 igrejas abertas em Quebec por brasileiros. Recentemente, um mês atrás, eu conheci o novo diretor do seminário em Quebec e ele é brasileiro. E ele falou: pode mandar para cá, Márcio. Quem mandar, a gente treina e a gente arruma igreja. Eles precisam de plantadores de igreja. Na nossa região aqui em Ontário, e que eu faço parte, nós estamos querendo pôr uma igreja brasileira debaixo de cada igreja canadense constituída, então uma porta grande. Nós temos um brasileiro que ele se tornou
da Convenção Batista do Brasil, ele veio para cá, e ele tem até hoje um orçamento de 10 milhões de dólares para fazer assistência no mundo, em termos de missões e assistência a desastre, a catástrofe mundial. Ele é brasileiro, você vê, ele é o número 1 de missões internacionais de assistência a catástrofes e problemas de guerra no mundo. Brasileiro, está aqui morando meia hora daqui. Então, há um crescimento. Há 4 anos atrás, dentro da nossa igreja, vou terminar com isso, não sei se a Camila está conosco, eu e a Elaine também recebemos a pedido, um convite, a desafio, de que nós abríssemos os nossos grupos, e um grupo especial, tínhamos 4 ou 5 casais na igreja de brasileiro, e ali, através disso, se nasceu uma semente, ela cresceu, se tornou um ponto de pregação, uma igreja. Hoje temos uma igreja em Hamilton de brasileiros, de uma frequência de 200 pessoas ou mais, com prédio próprio. Essa igreja tem outros 2 campos, um em St. Catherine e um outro aqui em Kitchener, com grupos de estudo. Então, assim, as portas estão abrindo mesmo no mundo secular. Como? Através de plantação de igrejas, grupos pequenos, mentoria. Então, hoje eu estou mentoreando 3, mais ou menos, pontos, né? Eu ajudo a Igreja Joy brasileira, mas como uma pessoa de fora, onde a Elaine é diretora das mulheres, e eu ali estou junto dos pastores, auxiliando no que precisa, e ainda assim eu estou debaixo de uma igreja canadense, participando da plantação de qualquer igreja canadense que queira pôr um brasileiro, eles abrem as portas. Então, Edu, é muito que eu podia, mas eu vou deixar os assuntos mais ideológicos, mais filosóficos, enfim, teria muita coisa a se falar, mas eu queria deixar esse desafio. O Canadá está aberto, o Canadá também precisa ser alcançado, mas o Canadá é uma porta de entrada para alcançar quase todas as nações do mundo. O Quebec, ele precisa de pastores e de missionários. O Quebec tem uma vantagem que aqui ainda não tem no lado inglês. Em Quebec, se a pessoa entrar com visto certo, ele ganha dinheiro para estudar francês por 1 ou 2 anos, ele vai ter assistência financeira com estudo de graça e ganhar bolsa, e se ele conseguir uma parceria de uma igreja no Brasil, com a missão nossa, com uma igreja daqui, ele já pode sobreviver como missionário e, quem sabe, ser o próximo plantador de igreja de fala francesa lá em Quebec. E Ontário, as portas estão abertas. Temos gente como o Carlos Ameire, no outro lado do Canadá, que é muito grande, é o 2º maior país do mundo, que também estão lá na província de Alberta, né? Eles estão em Edmonton, com um trabalho maravilhoso. Então, os brasileiros estão vindo, as portas estão abertas, tem que entrar pela porta certa, não pode vir como turista, mas tem jeito. E a seara é grande, né? Falta aí os ceifeiros, né? Como dizia o professor Elias, meu, que eu tive, ele falava: a seara é grande, mas poucos são os cearenses. Então tem que mandar gente para cá. Deixo aqui o tempo e as perguntas que vocês tiverem, e eu gostaria, depois que os irmãos vissem fotos, vissem o transcript, que é mais completo, eu falo da autonomia, da liberdade, das defesas de direitos, são tudo pontes, né? Mas eu não vou me ater a isso agora. Muito bem, pastor Márcio. Só lembrando alguns detalhes, todas as palestras, depois elas estão sendo editadas individualmente, e junto com a edição, o William pode depois incluir fotos, outras informações que não estão agora no ao vivo, tá? Então, nós vamos ter essa possibilidade. Algumas dúvidas, perguntas. Primeiro é o seguinte, só lembrando, né, você citou a questão dos brasileiros, eu estava lembrando de um dos brasileiros que foi nosso aluno, ele foi para o Canadá, Humberto, ele foi para trabalhar, ele foi para ser missionário, pastor, mas no começo tudo é difícil, né? Não é tão fácil as coisas.
E ele, para se manter, ele trabalhou de pedreiro por muito tempo. Foi trabalhando de pedreiro, aí foi frequentando uma igreja, ajudando, até que essa igreja o convidou para fazer parte do ministério pastoral, e aí o trabalho foi desenvolvendo. Eu tive o privilégio de visitá-lo na casa dele, e mais à frente, ele, eu não sei se você aplica, enfim, ele aplicou para ser da Guarda Real Canadense, e hoje ele faz parte da Guarda Real Canadense. Ele é pastor, capelão, e faz parte da Guarda Real Canadense. É um brasileiro, estudou aqui em Londrina, né? Edu, e ele foi o primeiro que me recebeu aqui. Ele foi antes de você, exatamente. Ele foi antes, eu servi com ele uns 6 meses na igreja dele, onde ele era o pastor já. Ele passou todas as experiências para mim, pastor reformado. Ele estudou, ele fez mestrado, e depois que ele acabou, aplica, você é testado em tudo e tal. E ele já veio várias vezes na nossa igreja, ele ficou muito feliz em vir conhecer a Joy. Nós tivemos parceria com a igreja dele, muitos da igreja dele estão hoje frequentando a minha, porque aquela igreja mudou de lugar e tudo, e ele também não está lá. Mas eu digo mais, Edu, ele não só é o capelão da rainha, hoje do rei, ele representa o Canadá no mundo, nos lugares mais importantes. Ele é o número 1 representante. Uau! E ele, na patente, ele é o número 1. Ele é o mais alto grau. Hoje já tem mais 3 outros capelões brasileiros debaixo dele. Ele é o manda-chuva. Humilde. Que Humilde. bênção. Bom, nesse caso dá para aproveitar e falar que foi meu aluno, viu, Márcio? Eu dei aula, dei aula para ele aqui. Foi meu seminarista. Exatamente, exatamente. Bom, exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você. Duas coisas. Primeiro, na questão das dificuldades dos trâmites, você falou assim, não venha para cá como turista, você tem que vir pela parte legal. Há muita abertura para quem quer ir como religioso para o Canadá, para atuar como missionário ou pastor? O visto religioso, você se lembra do meu caso. Eles estavam fazendo um processo para mim no começo como cidadão, que não era, mas quando nós descobrimos o caminho das pedras, o meu visto religioso demorou 9 dias, o visto. Então, assim, como o visto religioso é muito rápido. O visto religioso já dá ao cônjuge, se ele tem se ele é um religioso no Brasil, ele já consegue o visto religioso rápido. Então, vamos dizer assim, hoje, poucos meses, 1 mês ou 2, ele consegue. E o cônjuge já consegue trabalhar depois de 1 mês com visto aberto. Agora, para outras pessoas que não são religiosas, tem o que eles se chamam de... hoje todo mundo concorre com pontos. Mas dependendo da área da pessoa, se ela aplicar pelo Brasil e ela, junto do cônjuge, ou se ela tiver a condição, educação, isso e aquilo, e ela tiver uma carta convite, os pontos dela aumentam. Se ela passar num exame de inglês ou de francês, ela pode até vir já com visto melhor do que o visto religioso, que tem vistos melhores. E hoje eu já ajudo muita gente a fazer isso, né? Porque a gente aprendeu a fazer. Então, visto de turista é bom para vir conhecer Campos. Só conhecer. Mas se a pessoa tem vem pela missão, tem uma igreja que o recebe, ou tem um seminário que ele vai estudar, ou mesmo quem vai estudar em qualquer college aqui, já vem com visto de estudante, dando permissão para ele trabalhar umas poucas horas e o cônjuge poder trabalhar. Então, é uma porta que a maioria dos brasileiros vem. Aqui não é igual aos Estados Unidos. É bom vir ou com visto de estudante, ou com visto de trabalho, ou visto religioso, ou residência permanente. Eu tenho pedreiro, tenho uma pessoa na minha igreja que veio como um pedreiro, mas pedreiro bom, para trabalhar numa indústria construtora boa.
ele veio de Minas, ele já veio com visto de trabalho de residente permanente do Brasil. Ele já chegou Uau. aqui, e eu demorei 3 anos para ter isso. Ele já como pedreiro. Então, açougueiro, pedreiro, de tudo que está escrito lá, se ele tem aquilo e tem o interesse da província em tê-lo, ele já vem com um visto muito bom, que no mínimo dá de 2 a 3 anos para ele estabelecer a vida e lutar, né? Não é Que fácil, foi o que bênção. você falou. Ó, eles colocaram aqui nos comentários, né? O nome é meio Oco Eudete. Ele gostaria que que os vocacionais do seminário de Juvep, lá do Paraíba, conhecessem essa realidade. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: é só convidar o pastor Márcio para uma live com vocês, e eu tenho certeza que ele agenda aí com vocês, e ele pode falar para a Juvep lá, sem problema. Aliás, quero mandar um grande abraço para o pessoal da Juvep. Márcio, esse mês passado, nós lançamos o livro, a editora Descoberta, a biografia de Bárbara Burns, uma Olha, grande, uma grande missionária americana que fez um sim, trabalho fantástico e até hoje trabalha lá na Juvep, e foi uma bênção lançar a biografia dela em vida, né? E que beleza, hein? ficou um livro lindo, 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 lindo. Que Quem não benção, hein? comprou ainda, compre, que vale a pena ver a história dela. Apro- Então, pessoal, Aproveitando até, você falou no vídeo, ouviu o Dr. Foster, o Estevão. O Estevão sim, esteve várias vezes aqui, conheceu nessa igreja. Eu tinha o livro em português, ganhei dele o inglês, inglês, fenomenal, ele a pegue. exatamente. Outra pergunta que tem aqui, É. o Gleidson. O Gleidson é nosso diretor, né, lá do Paraguai. Na verdade, ele é diretor do Cone Sul, né? Nós estamos iniciando um trabalho com o Cone Sul, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai e Argentina. É um trabalho muito inicial, mas ele pergunta assim: as igrejas têm necessidade de pastores? Ou o Canadá tem uma formação de pastores suficiente para as igrejas locais? Depende. As igrejas batistas têm o seu jeito, né? E a igreja reformada tem o seu jeito de formar os seus pastores. Sim, tem seminário, tem mestrado. Geralmente, não precisa ter o seminário da denominação, desde que ele tenha uma formação teológica. Agora, dependendo da região, dependendo da cidade, há pessoas que há igrejas que aceitam as pessoas que é vocacionada, e se o pastor aqui convida, ou se a igreja tem interesse na pessoa, eles têm prerrogativas de recebê-lo como pastor. Não precisa passar necessariamente. As igrejas batistas são mais cuidadosas, no sentido que ela, vindo do Brasil, eles gostam que venha da, da convenção, mas a igreja batista é autônoma, é independente, né? Se o pastor chama alguém, eu conheço vários pastores que vieram como pastor assistente de pastores locais, e com o tempo eles foram alocados em outras igrejas porque viam carência de igrejas, né? Então precisa. E tem. Se a pessoa fala a língua, se é inglês ou francês, tem campo sobrando. Se a pessoa só fala português, então ela teria que ter um contato de uma igreja que tem interesse em iniciar um trabalho de pregação, né? Um trabalho de congregação, pregação, e aí esse pastor eventualmente pode referendá-lo para ele, né? Hoje eu sou pastor ordenado aqui, com todos os direitos dos outros. E a maioria dos pastores brasileiros que eu conheço, da Reformada, da Assembleia de Deus e Batistas, todos nós fomos reconhecidos aqui e não fizemos outro seminário, não. É do Brasil mesmo. Eu só fiz um outro exame. Eu escrevi um tratado de 15 páginas, em inglês, tudo que eu entendi que tinha que escrever, que eles gostariam de saber da minha doutrina. Fui examinado oralmente, uma questão de 1 hora e pouco, 2 horas, e com a experiência eles me ordenaram. Então, não é quem já é ordenado ou tem formação teológica no Brasil, não necessariamente tem que fazer outro seminário.
Agora, eventualmente, alguns vão precisar, né? Ok. Tá explicado, Edu? Eu acho que sim. Mais uma perguntinha, e depois, se alguém tiver, vai colocar aí no chat, que já estamos quase encerrando. Mas, assim, hoje, para uma família de missionários, homem, um casal e 2 filhos, normalmente na nossa missão a gente orienta que a pessoa vá com sustento próprio, porque às vezes a igreja não está em condição. Eu lembro quando você foi, Márcio, a igreja te dava uma ofertinha aí que malemar pagava uma pizza, né? Então, o ideal é que a pessoa vá com sustento. Hoje, para uma família aí de casal, 2 filhos, mais ou menos quanto teria que ter em dólar americano, só para a gente ter uma noção e os interessados já começar a pensar e orar por isso. Edu, não tá barato. Não tá. Eu tô sempre vivendo, como diz, no nível, né? Como é a gente aí. Vivo um mês por outro mês. Depende da província, depende da cidade, depende das condições. Mas, em média, de 4 a 5 mil dólares livre a pessoa precisa para viver. Essa é mais ou menos a média que se faz. Um pouco mais ou menos como já era quando eu vim, né? Está um pouquinho mais defasado, mas ainda dá para viver. Tem lugar que se vive com 3, tem lugar que Toronto vai precisar de viver com 8. Agora, assim, no início, a pessoa tendo um recurso Igreja do Brasil ajuda, mas ela vai ter que encontrar, que foi o nosso caso, parcerias com igrejas. Se ela veio pela Batista, se ela veio pela Reformada, se ela consegue uma parceria, essa igreja já seria uma boa parte do sustento dela. Ela tem que ter, mas já tem que fazer uma ponte para poder ter o complemento. E hoje, você sabe, já há muito tempo já, há uns 9 anos que eu já não dá mais para viver com o sustento do Brasil, acabou, né? E eu tenho aposentadoria no Brasil e tudo isso não dá nem, se eu somar hoje, não dá 500 dólares, tudo que eu tenho do Brasil hoje. É impossível. Mas a igreja, a partir de 2015, me acoplou, né? Então, as igrejas têm condição, mas precisa fazer esse início. A pessoa tem que estar disposta a trazer um dinheirinho dela, levantar o sustento dela, e ela, um dos dois, trabalhar para poder compor as despesas do mês, até, se não houver uma igreja vê esse obreiro, aí ela vai ter condição de sustentar o obreiro com dignidade. Correto. A outra opção é ir como business as mission, ou seja, para trabalhar e através da sua profissão você vai ter o sustento financeiro e o tempo suficiente também para evangelizar, para pregar, para fazer tudo o que precisa, né? Eu lembro toda a luta do Humberto trabalhando com pedreiro, mas em momento algum o trabalho dele de pedreiro impediu ele de fazer o trabalho missionário. Ele achou esse tempo, ele conseguiu fazer, e hoje você me deu a notícia aí que esse detalhe eu já não sabia, né? É uma pessoa já de destaque no país. Então veja como Deus honra aqueles que vão com coração. A sua vida mesmo, né, Márcio, foi uma honra de Deus. Eu sei de toda a luta que você teve no início, né? As dificuldades. A igreja brasileira, infelizmente, ainda poucas estão preparadas. Envia o missionário, se compromete com ele, no decorrer da caminhada, ela acha que o compromisso é só 1 ano, 2, e tá bom, e abandona o missionário no meio do caminho. E eu, hoje mesmo estava falando com um missionário, né? Uma das igrejas parou o sustento, dizendo que o sistema deles é de sustentar missionários por 2 anos só. 2 anos, termina, pega outro, tudo bem, é um sistema. E claro que para quem recebe, 2 anos foi uma bênção. Mas quando você vai para um país, uma outra cultura, você não tem muita habilidade ou disponibilidade para correr atrás de outros mantenedores. Você está lá longe, em dificuldade, né? E ele complementou e falou, para completar ainda, Eduardo, eu mudando, né, de cidade, na rodoviária, outra me liga, outro mantenedor, dizendo que também vai estar parando, né? Então, assim, é uma luta, mas nós falamos isso ontem e repetimos agora para finalizar. Se você tem um direcionamento de Deus, Ele vai abrir as portas do sustento.
ele vai cuidar de você. Seja por um trabalho, seja com uma igreja, seja com mantenedores, ele vai cuidar de você. O que Ok, pastor, eu pode gostaria falar. de deixar, Edu, é o seguinte: isso a gente vai trabalhar junto e você vai divulgar. Seria muito interessante, nessa posição que eu estou hoje estratégica, que é para abençoar, fazer uma ligação da SMI, o nosso Seminário Sul-Americano, a, a, a Convenção Batista, a Igreja Reformada, que tem aqui, né? Porque a Presbiteriana apoiou a Reformada aqui, junto desses dois órgãos que eu te falei, em Quebec e o de Ontário, porque esses dois órgãos, eles têm as próprias juntas de plantação de igreja. Eles têm um dinheiro, eles têm tudo. Se eles selecionam, o que eu faço às vezes, eles pedem para eu fazer intérprete e traduzir documento de algumas pessoas, porque eles querem saber do candidato. E como às vezes não se fala a mesma língua, então assim, se fizer uma ponte, para nós seria ótimo, né? Porque não é o Márcio, o pastor Márcio, a igreja que eu estou, que é uma. Existe um arsenal de possibilidades. Mas quando elas vêm para uma junta missionária, vêm para uma agência missionária, passa por um seminário que faz ponte, já pensou o sul-americano, vocês, com uma ponte em Quebec, só põe aí, Quebec para brasileiro, focar em Quebec. Nesse seminário que o diretor é um jovem, não tem 40 anos, se tornou, Pessoal, ele falou, Márcio, foi um milagre, o cara aposentou que tá aí, me pôs. Eu só dava aula, falei, você é o diretor agora. Ele falou, estou com as portas abertas. Então teria que fazer legal. essa ponte, Vamos fazer. tá? Vamos ter um momento aí, vamos tratar disso aí. Ok, Márcio, eu agradeço aí a tua disponibilidade. Somos muito gratos pela tua vida, pelo teu ministério, junto com a Elaine e seus filhos. Realmente é bonito ver o trabalho frutificar, né? Começou lá com um pouquinho de trabalho com língua portuguesa, vamos usar a expressão com os gatos miados, né? Poucas pessoas. E hoje, algumas vezes eu liguei para o Márcio, né, para conversar com ele sobre a missão, e ele, Eduardo, vai falando aí que eu tenho que correr lá e mexer um peru que eu estou cozinhando aqui. Como é bonito isso, né? Às vezes acho que o trabalho missionário é só pegar a Bíblia e subir no púlpito. Também, claro, é importante, mas como é bom também servir, né? Servir as pessoas para que ela possa trazer, né, resultados para a honra e glória de Deus. Então, Deus abençoe ricamente a sua vida, seu ministério. Obrigado. E se você quiser dar uma palavra final, nós estamos finalizando. Então, amanhã teremos o último dia. Estará falando Luiz, falando sobre a Espanha, e o Gleidson sobre o Cone Sul. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não tenho essa exposição midiática, né? Como o Edu falou, foi uma escolha de servir. Essa semana eu e minha esposa fizemos 4 jantares diferentes, com focos diferentes, e sem deixar de eu pregar a palavra, sem deixar de eu fazer sermão, sem deixar de fazer isso. Então eu oro que Deus abençoe a cada um de vocês, onde vocês estiverem, né? O seu zelador, o açougueiro, o seu cabeleireiro, o seu dentista, é o seu campo missionário. A sua empregada doméstica, a sua secretária, o seu patrão. Eu nunca fiz distinção do campo missionário. Hoje, um dia eu estava treinando um secretário para ser meu secretário, hoje ele é o pastor da minha igreja. Entendeu? Um dia eu era o pastor do seminarista, hoje ele é o capelão do rei. Entendeu? Hoje, antigamente eu tinha um homem sofrendo na vida, hoje ele é presbítero da igreja da Assembleia de Deus e eu levei ele para Jesus. Hoje, eu vi um homem lá que não gostava de igreja, hoje ele é meu maior amigo, dono do maior venda de português aqui do restaurante. Então, assim, não precisa coisa assim, fazer missões uma coisa tão grande, ser um Billy Graham. Louvado seja pelos Billy Grahams, eu não sou. Então eu vejo assim,
no ato de amor, é na hospitalidade, eu queria ter falado, mas não falei, é ser hospitaleiro, é receber o imigrante, dar valor a ele, ou dar valor ao que não é. E eu oro que vocês sejam bênçãos onde vocês estiverem, e as portas do Canadá estão abertas, porque as portas são do Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã.